Oi, boa noite. Nós vamos estar continuando a nossa conversa sobre família. E agora à noite a gente vai conversar com a Vânia. E a Vânia, ela vai estar nos falando sobre o que a terapia sistêmica, né? A terapia familiar sistêmica pode oferecer de benefício, de bem, de orientação para o bem da família. E já tem feito isso outras semanas e a gente tem crescido muito com isso, a gente tem conhecido muitos detalhes, né? E que explicam bem várias situações, e hoje a gente vai continuar assistindo, ouvindo, refletindo, aprendendo, não é, com a Vânia sobre tudo isso, tá bom? Então estejamos atentos e vamos. Deixa eu já providenciar aqui a chegada dela. Pronto, tá aqui a Vânia. Olá, deixa eu me organizar aqui que É, tá meio longe aqui. Pronto, deixa eu ver aqui. pronto Eu já nada, eu tô. quero ver, eu tô sem ver sua testa. Ah, sim, muito bem, pronto. Eu ainda acho que Deu pra ver. tá baixo, tem que levantar um Tá. pouquinho. Isso, melhorou? Eu ainda acho que não. É por causa que a câmera ela divide a gente, Aham. entendeu? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar, se vai ficar melhor. Ficou melhor agora? Ficou 80% melhor. Deixa eu ver aqui. Aí tá ótimo agora. Me- Melhorou um pouquinho, né? É, tá ótimo. Vamos lá. Então tá. Eu vou estar movimentando aqui, porque hoje eu estou meio fora do meu habitat natural. Ok. Mas Fique à vontade. boa noite a todos. Tá me ouvindo? Estou sim. Está ótimo. Ah, ok, ok. Então hoje eu estou fora, né, do meu habitat natural, mas dá pra gente ir trabalhando aqui. Eu acho que você Uhum. queria essa posição mais ou menos da câmera. Não é isso? Então, hoje, eu separei um tema para estarmos conversando a respeito da autoestima e positividade para a vida, né? E em tempos difíceis que nós estamos vivendo, então, ter autoestima nos dias de hoje, né, é fundamental para todos os aspectos da nossa vida. E boa noite a todos que estão aí do outro lado, nos ouvindo, nos vendo, tá? É um prazer sempre estar por aqui novamente, assim como temos feito toda semana, né? Estamos aqui e para falar justamente a respeito dessa questão que separamos hoje para abordar aí, que é um tema interessante. Ok. Tá? Então, autoestima. O que é autoestima, né? E aí a gente vai ver que a autoestima, ela é a avaliação que o indivíduo faz de si mesmo, tá? Então, essa avaliação, ela está ligada dentro de alguns aspectos, né? De algumas circunstâncias que vêm na nossa vida. E aí está ligado às emoções, às nossas ações, o nosso comportamento, né? Decorrente de qualquer situação que nós estejamos, é fundamental que a gente consiga colocar em prática, tá? E ter esse equilíbrio emocional para trabalhar essa autoestima. Então, ela faz parte da nossa personalidade, ela faz parte do nosso crescimento. E aí, o Freud vai dizer que a autoestima, né, está ligada mesmo, certo? Então, aqui a gente vai ver que esse valor, né, que cada pessoa dá a si mesmo, como eu disse, é importante para o seu bem-estar mental e físico, né, de qualquer pessoa. Então, se eu estou bem mentalmente, esse bem-estar mental,
ele vai ser transferido e transformado em energias positivas para o meu físico, para o meu corpo, para o meu equilíbrio, certo? A aceitação, né, que nós temos de refletir a respeito dessa autoestima, dessa motivação que nós temos que ter diariamente, né, a partir de nós mesmos, porque quando nós buscamos energias, e nós estamos falando de energia psíquica, essa energia, eu tenho uma reserva de energia. E a grande dificuldade é que a maioria das pessoas não sabe que tem essa potência energética dentro de si mesmo para estar buscando esses recursos, né, e colocando em prática. Nós já falamos isso aqui a respeito desse reflexo que eu tenho de mim mesmo e que eu tenho do outro, né, aquilo que eu deixo. Então, dentro dessa condição, e aí o Freud vai colocar aqui esse ego, né, que me motiva, essa motivação, essa energia que me faz enxergar, né, vai fazer com que eu me enxergue diante de algumas situações que vêm no decorrer da vida, ok? Então, nós nascemos já num contexto muito exigente socialmente, certo? E essas exigências, elas determinam condições para a nossa vida. Que condições são essas? São condições onde eu mesmo vou me cobrar a respeito dessa vivência social. Então, eu me comportar bem, eu saber sentar, saber comer, né, saber conversar, adquirir conhecimento mediante essas dinâmicas da vida, para saber me portar diante de uma sociedade que diretamente está me exigindo isso, ok? Então, isso força, me obriga a ter um trabalho, a ter um equilíbrio e um conhecimento de mim mesmo, para saber me colocar diante de toda essa situação exigida pela sociedade, ok? Então aí eu tenho que ser um cidadão de bem, estudar direitinho, fazer o meu trabalho profissional direito, né? Mostrar esse sucesso pessoal diante de uma sociedade exigente que está me cobrando essas situações da vida, certo? E aí, o ser humano, eu já falei isso aqui anteriormente, eu falei que nós somos únicos, tá? E falei também a respeito desse ser único, desse ser humano que merece o respeito. Então, quando eu me porto diante de uma sociedade a qual está me cobrando um comportamento e eu sou digna desse comportamento, eu também tenho o direito de estar exigindo dessa sociedade o respeito à minha pessoa, tá? Esse compartilhamento que a gente traz através das nossas dinâmicas de vida e que de alguma forma diretamente eu recebo, mas eu também transmito através dos meus reflexos, do meu conhecimento, do meu comportamento, do meu saber se pôr diante dos grupos sociais a qual eu sou pertencente, ok? Então, essa autoestima, ela é uma situação, uma condição, na verdade, não é nem uma situação, é uma condição que ela faz parte do meu intrapsíquico, tá? Então, quando ela faz parte do meu intrapsíquico, e aí o Freud ele vai falar justamente isso através do estudo do ego, é onde eu trabalho, tá, a minha vida, as minhas emoções, as minhas sensações, para que eu consiga refletir isso através de mim mesmo aos outros, ok? Esse desenvolvimento do ego, cada dia que passa, que eu vou recebendo conhecimento, que eu vou tendo envolvimento social, que eu vou convivendo de forma mais acentuada, de forma mais madura nesse contexto social, então eu vou também adquirindo conhecimento para o meu ego, tá?
E esse sentido, né, de amar a si mesmo, que eu extraio do ego, que eu extraio do meu intrapsíquico e reflito isso no meu valor próprio. Então, se eu sou um indivíduo único, que eu sou um ser único, e já falei dessa importância que nós temos diante de nós mesmos, do social, em outras lives, em outros momentos que nós passamos por aqui, eu também vou dizer o quê? Eu preciso ter esse amor próprio. Tá? Então, não adianta eu só cobrar do outro se eu não tenho para mim mesmo, né? Então, né? E aí a palavra da Bíblia, né? A palavra de Deus vai nos dar um ensinamento muito profundo a respeito disso, que é ame a si mesmo, tá? Então, deixe transbordar esse sentimento, deixe transbordar esse amor, para que o outro possa usufruir desse excesso, né? Desse sentimento positivo que nós temos por nós mesmos. E, infelizmente, quando a gente trabalha com a questão da autoestima, a gente vê dificuldades, né? Muitas vezes, que as pessoas têm de colocar isso em prática, de exercer esse bem para si mesmo. Certo? Tá tudo bem aí? Tá me ouvindo direitinho? Está ótimo, está ótimo. Então esse desejo que nós temos, esse pensamento que nós temos a respeito da autoestima, ele pode nos trazer sentimentos negativos e sentimentos positivos. Ou seja, sentimentos de superioridade e de inferioridade, tá? Então, como é que isso gera na nossa vida? Através da autocrítica, né? Nós temos um posicionamento onde nós podemos exercer esse sentimento de autocrítica, até na condição mesmo de melhorar. A autocensura, e aqui essa autocensura está muito ligada na questão das punições, dos julgamentos, das leis, né? O próprio narcisismo, porque se eu não tenho um controle desse autoestima, daqui a pouco eu me sinto num grau de superioridade muito mais elevado do que os outros, né? Isso para mim, eu tendo esse sentimento de superioridade excessiva, a ponto de colocar em prática a patologia do narcisismo, né? De exercer esse sentimento e fazer com que os outros me entendam e me vejam, né, um ser superior a todos que estão à minha volta, a toda a minha sistêmica, tá? Ou até mesmo do egoísmo. O fato de eu exercer essa superioridade fazer com que eu queira tudo para mim, o que também está ligado no narcisismo, certo? Então, todas essas características, elas influenciam e determinam a nossa história de vida, tá? Através das nossas experiências, através do nosso bem-estar, através da nossa própria qualidade de vida, que cada um vai exercer a sua qualidade de vida dentro do seu próprio contexto, dentro da sua condição a qual ela está vivendo e participando, certo? Então, o que isso traz de benefícios? Quando nós passamos a ter essa visão mais crítica de nós mesmos, nós conseguimos ter um equilíbrio melhor, tá? Dentro desse posicionamento e ativar esse botãozinho aí da autoestima e trabalhar esse lado da positividade na nossa vida, no nosso cotidiano, ok? Então, olha, os pilares, né, que a gente discute dentro dessa questão, nessa segunda abordagem, e até mesmo dentro da psicoterapia, a autoaceitação. Porque se eu não me aceito, como é que eu vou fazer com que o outro me aceite? Ou como é que eu vou entender se o outro está me aceitando ou não? Voltamos na questão do julgamento. Aí eu julgo.
as pessoas não me aceitam, as pessoas não me amam, as pessoas não me veem como eu sou. Mas como que você é? Você mesmo já parou, já se enxergou, já se analisou, já teve essa percepção de quem você é diante de si mesmo? Então tem toda essa postura, né, que nós temos que ter, e é uma postura positiva de autoaceitação e na condição até de avaliar essa autoaceitação para assim facilitar o entendimento e a prática da autoestima, certo? É muito comum as pessoas trabalharem com autoestima nos cursos motivacionais, de relaxamento, curso de coach, de PNL, a própria neurociência explora também essa questão da autoestima, e nós, dentro da área da psicoterapia, a gente vê que é um recurso que o indivíduo tem e que ele não explora isso, ele não sabe usar esse recurso, tá? E aí ele excede nisso, tanto no positivo, tá? Quanto no negativo. A questão das doenças psicossomáticas, elas são muito derivadas da própria questão do não reconhecimento dessa autoestima, o não reconhecimento desse amor próprio que o indivíduo tem. Então isso traz reflexos negativos para a vida, tá? Essa colocação que nós temos do próprio julgamento de nós mesmos, né? Esse medo que a gente tem de se posicionar diante do outro e diante de uma sociedade, pelo simples fato de acharmos que ela é uma sociedade muito exigente, ou pelo simples fato de eu não trabalhar essa minha leitura, tá, própria, e aí eu coloco isso numa condicional. E volta e meia, a gente está buscando posicionamentos para essas questões que nós mesmos exploramos e, ao mesmo tempo, não entendemos como explorar isso de forma correta para trabalhar com si mesmo. É muito complicado, porque tem muita gente que não quer enxergar, né, a si mesmo. Então, elas conseguem visualizar tudo no outro, mas não conseguem visualizar aquilo que está dentro de si mesmo, né? Às vezes até encontra ganhos, né? Acha que sai com vantagens, ou pelo menos inconscientemente acha que tem vantagens em manter-se com a autoestima baixa ou, né, de maneira inferior aos outros e assim por diante. Sim, porque quando o indivíduo trabalha com essa questão de achar que tem vantagem, é porque ele quer que o outro enxergue ele do jeito que ele programou, do jeito que ele acha que o outro deve enxergar, tá? E a questão na psicoterapia, nós vamos dizer que a autoestima é se sentir bem no seu corpo, né? É você se sentir no conforto de sua casa. Então, o seu corpo é a sua casa. Então, você precisa se sentir bem como ele é, tá? Quando eu falo no corpo aqui, não é na questão de eu preciso melhorar alguma coisa, eu preciso corrigir alguma coisa, esteticamente falando. Mas é se aceitar, mesmo sabendo que precisa de melhorias, mas é aceitar a condição até de melhorar. Nós não vamos fazer exercício físico, fazemos caminhada, vamos para academia, cuidamos da alimentação, tem todo um cuidado de não exceder em determinados alimentos calóricos, açúcares e tal, justamente porque eu estou me aceitando e eu preciso trabalhar com essa minha autoestima de me manter ou corrigir alguma coisa nele, no meu corpo, certo? Então a autoconfiança é você ter uma postura, tá, de positividade em relação àquilo que você faz. Então tem muita gente que é muito insegura, né, dentro das suas próprias limitações, dentro da sua própria capacidade. Então ela se sente insegura, se sente, mesmo fazendo, fica sempre com o pé atrás. Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo?
né? Está indo, mas está indo com receios, está indo com a mente limitada, a mente não está aberta para chegar lá e falar, olha, eu sou capaz, eu tenho condições de desempenhar tal função, certo? Suportar as dificuldades. Então, quando nós não temos autoestima, qualquer dificuldade que vem, aí você, né, a tendência é o quê? É o indivíduo já se recolher, se colocar numa posição infantil, fazem isso comigo porque ninguém me ama, as pessoas não me conhecem e ficam falando coisas que não sabem, voltam novamente para a condição do julgamento do outro, né? E a autoestima tem um ponto positivo também, que ela nos deixa numa condição de sermos resilientes, né? De estarmos persistindo, não conseguir dessa forma, mas eu vou encontrar uma outra maneira de fazer, não desistir facilmente daquilo que é colocado, né, para a gente. E muitas vezes nós mesmos colocamos situações para nós que daqui a pouco você fala, nossa, mas eu assumi esse compromisso, será que eu vou dar conta? Né? Será que eu sou capaz de fazer? É óbvio que é só despertar essa energia positiva que está aí dentro de você e colocar isso em prática, tá? Então, isso está nos nossos conceitos de intra, tá? Psíquico, é nossa energia interior. Aí nós temos outro ponto que aí aborda a questão do externo, tá? Do externo, que é o intrapessoal e o interpessoal. Então, no interpessoal, nós vamos trabalhar a questão das redes sociais, por exemplo. Tá? Então, redes sociais é ter capacidade de fazer contatos, é ter capacidade de saber lidar com os outros, porque a gente fica sempre esperando a pessoa que seja igual ou pense igual, já falamos sobre isso também, só que não. Nós podemos fazer parte do mesmo ciclo, mas do mesmo grupo, do mesmo contexto, mas seremos sempre seres diferentes, tá? Temos sempre a nossa posição ali dentro do grupo, lidar com situações difíceis, tá? Saber regular essa distância e a proximidade com o outro, porque o fato de eu estar aqui com você, por exemplo, hoje eu estou no Espírito Santo, você está na Bahia. Então temos uma relativa distância, mas isso não neutraliza a nossa proximidade dentro dessa conexão de abordar e entender as mesmas ideias, de termos as mesmas ideias e defendermos as mesmas ideias, certo? Então é saber ter esse controle com o outro. E assim, né, essas duas primeiras dimensões, ela vai nos colocar, justamente no que eu coloquei aqui ainda há pouco, né, essa dimensão do intrapessoal, tá? E a dimensão do interpessoal. Então, quando eu aceito, quando eu controlo, quando eu vivo, quando eu compartilho, aí tem essas dimensões que nós temos que saber dividir também, porque às vezes as pessoas também têm essa dificuldade e acabam misturando esses sentimentos, acabam misturando essas dinâmicas de vida e dificulta trabalhar, tá? Então, tornar-se atento e consciente às nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas necessidades corporal e psíquica. Quando nós temos autoestima, nós sabemos diferenciar essa correlação que tem uma dinâmica de vida com a outra, tá? Relacionar e ser amoroso com nós mesmos. Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Tá? Eu vou ficar tipo uma louca conversando sozinha enquanto eu estou na cozinha, na lavanderia, tal. É uma dinâmica que você pode exercer sim, mas isso não é loucura, tá?
Às vezes eu falo só. Às vezes eu falo sozinha e muitas vezes eu sou pega falando isso. E aí outro dia meu filho perguntou assim, você tá falando sozinha? Aí eu falei, você tá falando sozinha, mãe? Eu falei assim, não. Ué, como não? Se não tem ninguém aqui. Eu falei, tô falando comigo mesmo, tô fazendo reunião particular. Tô fazendo uma reuniãozinha Essa, particular. essa é uma característica dos sinestésicos. Agora, eu não sei se você, Pois se você é. é. Eu acho que é mais hábito mesmo, sabe? Sabe aquela coisa quando você vai criando uma rotina de ter uma vida mais individualizada, sem muita presença de outras pessoas. Então a gente acaba passando. Como eu não tenho um filho pequeno, eu não tenho mais, já perdi esse vínculo de. Porque a gente acaba extravasando essa questão das nossas emoções, essa necessidade que nós temos de falar, de colocar as coisas, externar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Isso é muito comum quando nós temos filhos pequenos, porque a gente acaba até dialogando com a criança, né? Falamos sobre isso a semana passada, até mesmo nessa questão das sensações negativas, foi o que nós falamos, né? Então a gente acaba exteriorizando isso. Mas essa é uma dinâmica, que uma rotina que a gente cria, isso facilita. Então eu acabo muitas vezes me pegando, dialogando comigo mesmo, fazendo reunião particular, fazendo uma reuniãozinha particular aqui comigo mesmo. Um outro ponto que é importante é o cuidar de si. Quem conversa consigo mesmo tem mais Ah, facilidade de organizar os pensamentos, entendeu? Então, isso é também. positivo. Pode ser também, facilita, claro. Isso aí é uma abordagem, né, que é muito bom até, de alguma forma, a gente colocar em prática isso, né? Não É o fato de ter. você ouvir, o fato de você ouvir termina reforçando uma série de pensamentos, não é? Porque você ouve. Então, esse ouvir, a mesmo que seja você mesma falando, termina lhe ajudando a concretizar alguns pensamentos para o seu cérebro, não é, funcionar em relação a eles. De alguma forma é um exercício mental, né? Exatamente. Então, Agora você uma está outra. liberada para sair conversando à vontade sozinha por aí. Eu já faço isso. Às vezes eu como eu viajo muito, e a maioria das vezes eu viajo sozinha, às vezes já me peguei, né, dentro do carro, em alta estrada, falando sozinha, né? Ou ouvindo uma música, ou um podcast, alguma coisa de notícia, de reportagem, e até mesmo fazendo comentários comigo mesma de alguma coisa que eu estou ouvindo ali. Então, isso aí né? Claro, a gente tem lá os nossos atos falhos, né? Tem nossos xistes de vez em quando, mas eu acho que não está nada assim além da normalidade, não. Eu acho que eu não faço isso sozinha, não. Uma outra coisa que é importante também para a gente trabalhar a questão da autoestima são exercícios de relaxamento. Então, esses exercícios de relaxamento, a trabalharmos esse conceito da nossa autoestima, porque é um momento em que nós temos de exercitar, né, a nossa mente mental. Então, o exercício de relaxamento vai nos trazer esse suporte para o nosso equilíbrio psíquico, para as nossas reflexões, trabalhar as nossas sensações. Então, exercício de relaxamento. Técnica que é bem interessante, e eu coloco em prática isso na minha vida pessoal, e eu indico muito, é uma técnica nova, né, que nós temos aí, que é o Mindfulness, tá? Então é a técnica também da reestruturação e de autoconfiança. Então a técnica do Mindfulness vai trabalhar com
sons ambientes, onde nós conseguimos entrar num processo de relaxamento e não precisa de muitos recursos para isso. Temos que ter só essa questão do equilíbrio mesmo, um ambiente adequado, uma luz adequada, se sentir confortável no ambiente. Opa, eu acho que caiu tudo aí do outro lado. Não, tá Vamos tranquilo. dar continuidade aqui. Deve ser a internet aí. O seu está caindo. Oi? Mas tá tranquilo aqui. Tá me Tá ouvindo? tranquilo por aqui. Tá Tá. tranquilo? Oi. Então, deve ser a minha internet. Bom, eu sei que está tendo falhas aí na nossa conexão. Mas existem as falhas, mas tá muito tranquilo. Dá para organizar tudo direitinho. Olá. Melhorou? Vai em frente. Tá me ouvindo? Tá. Então, pronto. Então, eu estava falando a respeito desses exercícios de relaxamento, né? Autorreestruturação, autoconfiança, o ambiente, a luz, o som ambiente que nós usamos, tá? As técnicas que são muito interessantes para a gente fazer uso, né? Nesse momento que nós precisamos estar com a mente relaxada ou até mesmo entrar num processo de relaxamento mais profundo, mentalmente falando, certo? E aqui eu coloquei uns pontos que facilitam o entendimento e a colocação na prática, na nossa vida prática, a respeito de como exercer, tá? De essa questão da autoestima. Então aqui eu coloquei, ó, um dos pontos importantes é eliminar a culpa. Quando a gente elimina a culpa, isso alivia, tá, o nosso sistema interno. Como é que é aliviar essa culpa? É não pegar tudo aquilo que vem do outro e colocar nas minhas costas, tá? Então tem muita coisa que eu tenho que chegar e falar, olha, até para frente, eu não aceito mais, eu não permito mais, certo? Então é a gente ter esse equilíbrio de eliminar essa culpa, tá? Não se comparar com os outros, também temos essa tendência de estar sempre nos comparando, sempre buscando recursos que nos faz equilibrar, tá? Essa nossa energia diante da energia do outro. Então, eu falei que nós somos seres únicos, que cada um tem sua essência, cada um tem sua formação. Então, é eu saber tirar proveito, tá? Dessa minha energia, desse meu interno, e colocar isso em prática e bater no peito mesmo, eu me garanto, eu sou capaz, eu tenho condições, eu supero, eu sou forte. Então é buscar esses recursos e parar de se comparar, porque fulano vai, eu não posso, eu não vou, eu não tenho condições de ir, ele é mais inteligente do que eu, ele aprendeu a fazer isso primeiro do que eu. Então a gente fica sempre comparando essas situações na vida, tá? Não generalizar, né, as nossas experiências, que é um recurso também que a gente usa muito nessa questão de usar as nossas experiências e generalizar tudo. Então, tudo a gente fica firme, fica fixo naquilo, tá? A confiança em si mesmo é um ponto muito importante para trabalharmos a autoestima e ter esse suporte. É como eu disse no início, esse amor próprio. Se eu não consigo exercitar esse amor próprio, eu não tenho como ter confiança em mim mesmo.
Se essa confiança vem através do amor, vem através dessa energia positiva, e esse amor, ele é sistêmico, tá? Eu trago isso da minha vivência, eu trago isso dos meus pais, eu trago isso da natureza, eu trago isso do próprio Deus, né? Porque quando eu falo trago, eu tô falando de herdar, né? Eu herdo isso, eu herdo esse amor. Mas chega uma hora que eu tenho que pegar esse amor herdado e trabalhar dentro da minha própria condição, tá? De ter esse amor próprio. Então eu não posso me achar bonita só porque o outro falou. Eu tenho que me entender que o outro falou é porque eu sou. Então eu tenho que refletir isso. Tá? Isso é só um aspecto, né, que eu estou colocando. Mas em contrapartida não tem problema. Eu sou bonita mesmo, não tem problema, você também é. A gente consegue ter esse equilíbrio, tá? E outra coisa, até para quem não é tanto reconhecido, tem sempre uma frasezinha que diz assim: sempre existe uma tampa para toda panela. Então pode não ser bonito para muita gente, mas para alguém aquela pessoa vai ser bonita. Então tá bom demais, tá maravilhoso. Mas esse bonito aí é para si mesmo, tá? O outro acha, né? O outro acha. Então ele acha aquilo que eu estou refletindo. Eu não falei sobre a questão da reflexão, né? De eu refletir essa energia, porque quando a gente fala de beleza também, é um ponto aí que é válido para trabalhar a nossa autoestima. E ultimamente a gente tem tido aí tantos recursos para trabalhar isso, né? Física, né? É óbvio que essa beleza física, ela tá a olho nu, né? Mas a gente reflete outro tipo de beleza que muitas vezes nem tem tanto, ou eu não aprendi a trabalhar com essa beleza, ou eu não tenho autoestima suficiente para trabalhar com essa beleza, mas eu vou refletir isso através do meu comportamento, através das minhas ações, através do meu pensar, né? Através da minha prática diária. Então tem várias formas da gente refletir a beleza, né? Não só física, mas em todos os outros aspectos. Essa beleza interna, interior que todos nós temos, tá? Ser compassivo com os nossos erros, não é ficar apegado àquilo, porque eu errei. Aí é a questão de eliminar a culpa, né? Aí é a questão da gente se livrar dessa culpa. É ser mais compassivo consigo mesmo, é enxergar você como um ser humano normal, um ser humano como qualquer outro, um ser humano que está numa condicional o tempo todo. Então nós podemos cometer erros e acertos o tempo todo, certo? Porque estamos condicionados a uma sociedade que de alguma forma nos impõe e muitas vezes nós erramos até no intuito de provar, né, que somos capazes. A gente acaba excedendo nessa necessidade que temos de provar algo para o outro e acabamos errando, cometendo erros ao longo da nossa vida. Eu estava... PNL diz que, na verdade, a gente não erra. O que a gente faz é uma determinada ação que não funciona, a gente então recebe o feedback para fazer de outra maneira na próxima oportunidade. Então, o que ocorre mesmo não é erro, é um feedback. Você tentou de um jeito, não funcionou, não tem problema. Agora você vai tentar do outro jeito, porque aquilo ali foi uma resposta que vai evoluir aquilo que você está querendo ou fazendo. É bem interessante. Certo. A questão até de colocar a própria resiliência aí no seu contexto, na sua palavra aí, né? Sermos resilientes é justamente isso, é buscar maneiras diferentes, né? Para colocar em prática aquilo que eu tentei de alguma forma, não deu jeito, eu vou tentar de outra. É claro que precisamos ter o bom senso de também não ficar persistente
no mesmo erro o tempo todo, gastando energia, gastando tempo desnecessário. Temos que ter aí a questão da consciência e ver até onde eu posso ir também. Tá? Porque o fato de eu ser resiliente não quer dizer que eu tenho que ficar dando murro em ponta de faca a vida inteira. Chega uma hora que eu tenho que sair, tenho que rever outras situações, outras formas, e não, mas por aqui não. E até mesmo desistir. Não tem problema nenhum se for necessário desistir de alguma situação, ok? Entender o que funciona para mim, né? Então, a autoestima também vai nos dar esse suporte, porque nem tudo funciona para mim. Será que é viável, né? Falamos também a respeito disso quando nós colocamos a questão da necessidade de sermos conscientes no entender do outro. E aí eu trago isso agora para a questão da autoestima, eu trago para a vida, né? Para a minha própria vida. Então se eu tenho que respeitar o limite do outro, eu também tenho que respeitar o meu limite, eu mesma respeitar o meu limite, né? E isso não é fraqueza, muito pelo contrário, isso aí é amor próprio, é saber até onde eu posso ir, até onde me encaixo, tá? Ser sincero consigo mesmo. Então, essa questão de ser sincero é trabalhar com a positividade, não se permitir a influências, né? Porque muitas vezes nós somos dotados e sempre pela questão da influência, onde o outro chega e fala, não, vai, você tem condições, você é capaz. Essa autoestima que o outro está fazendo comigo, ou está me incentivando, me motivando, ela também precisa ser analisada. Porque o outro está me motivando, mas ele não me conhece, ele não sabe das minhas capacidades, não sabe das minhas habilidades. Quem sabe disso sou eu. Então, quem tem que avaliar isso sou eu. Tá? Então, é saber e chegar para mim mesmo e falar, olha, eu não posso, eu não vou, eu não quero. Não é se permitir aceitar só porque o outro está falando, tá? É ter essa consciência do entendimento de si mesmo. Um outro ponto também que é muito importante, tá? É a questão da gratidão. Temos que ser grato. Que gratidão é essa? Gratidão pela vida, gratidão pelo simples fato de alguém ter te colocado no mundo, né? Quem é esse alguém? Meus pais, né? Através da natureza, através do próprio, da própria permissão divina, ter me colocado no mundo. Então eu tenho que ser grata por isso, ser grata pelas pessoas que estão ao meu redor, ser grata pelo apoio que recebemos, ser grata pelas oportunidades, porque tem gente que recebe essas oportunidades, recebe esse dom da vida, recebe inúmeras coisas boas e acha que isso é meramente obrigação de quem os forneceu. Tá? Então ele não é grato a ponto de chegar e ser humilde consigo mesmo e chegar e falar, olha, que bom que eu recebi isso, como eu estou feliz, muito obrigado por isso, obrigado Deus, obrigado natureza, obrigado sistema a qual eu estou inserido, obrigado membros da minha família que compõem a minha formação, o meu equilíbrio emocional. Reconhecer essas coisas, ser grato mesmo por essas coisas, tá? Viver no presente é um outro ponto, tá? Então, viver no presente é você não criar, não criar ansiedade para a sua vida, é não viver na expectativa do que está por vir. Então, é você viver o hoje, ser grato pelo seu passado e ser atuante no seu presente. E esperar respostas positivas, resultados positivos
das suas ações, da sua própria dinâmica de vida até aqui, para o dia de amanhã. Isso também nos ajuda, a autoestima nos dá esse suporte, nos dá esse equilíbrio para a gente saber trabalhar, né, como biblicamente cada dia seu mal. Então a gente vive nessa circunstância de vida, mas circunstâncias equilibradas por mim mesmo, né, equilibrada por si mesmo, porque sabemos e temos consciência de como deve ser essa dinâmica de vida. Tem gente que antecede tudo, né? E aí vive numa neurose terrível, porque o mês que vem, porque o ano que vem, porque daqui 6 meses, eu não sei se pandemia vai passar daqui 6 meses, eu não sei se daqui 6 meses eu vou estar vacinado, e nunca tive oportunidade até hoje de ter vivenciado tantas expectativas das pessoas em forma de cobrar a si mesmo a respeito de um sistema a qual elas estão inseridas, mas que as respostas não dependem delas. Nós dependemos do sistema governamental, nós dependemos do sistema de saúde, nós dependemos dos governantes estaduais, municipais, de todo um sistema que está ao nosso redor. Então, eu não vou pular barreiras, eu não vou invadir fronteiras para alcançar aquilo que é o meu objetivo, aquilo que eu desejo, tá? Então, não precisa disso, eu preciso esperar com paciência no Senhor, tá? Para saber o que virá no dia de amanhã. Portanto, isso não pode impedir que eu viva o presente, que eu viva o hoje, que eu deixe de fazer as coisas pelo simples fato de eu não saber como vai ser o dia de amanhã. Então, temos que ter esse equilíbrio aí, tá? Então, a autoestima, eu coloquei aqui, ela é uma flor que precisa ser cuidada, que precisa ser regada, tá? E isso vai expandir no decorrer da minha vida. Nós estamos falando, eu coloquei a flor aqui como um referencial, né, que precisa ser regada, que precisa ser cuidada, mas a nossa vida também é assim. Se eu não tenho esses cuidados básicos, e eu não tenho esses cuidados que vai me fazer ser mais forte no dia de amanhã, ou daqui 1 ano, daqui 2, tá? Só que para isso eu preciso trabalhar o hoje. Então hoje eu preciso ter esse equilíbrio, hoje eu preciso regar essa planta que está dentro de mim, que é o meu emocional, que é o meu equilíbrio, que é o que vai me dar suporte para mim viver mais 50 anos, tá? Eu tô falando 50 anos porque eu tô, né? Tô no meu cinquentenário, então eu tenho que ter esse equilíbrio para viver mais 50, certo? Ter essa energia boa, saber distribuir bem esses conceitos que a vida nos traz e nos oferta, né? Como suporte. E tem tanta gente que tem oportunidade de ter esse conhecimento, de colocar isso em prática, e acaba deixando isso passar despercebido, né? Passar pela sua vida sem ter mudado nada. É muito difícil isso. Eu não sei qual é o nosso tempo aqui, mas rapidamente, eu estava almoçando com a minha filha no domingo, e aí eu me lembro que muitas vezes eu pedia para ela fazer almoço em casa, tal, e ela sempre esquivava. Não quero fazer comida, eu não gosto de fazer comida, eu odeio lavar louça, e era uma reclamação diária a respeito disso. E aí, quando a pessoa pega numa necessidade, né, que já faz 3, 4 anos já que ela tem a casa dela, gente, dá vontade de morar lá, porque é tudo tão bonitinho, é tudo tão limpinho, uma comida bem temperada, tudo muito bem organizado, sabe? Consegue ter uma dinâmica de vida de que ao mesmo tempo que cozinha, dá atenção para todo mundo. Então, aprendeu.
não colocou em prática quando estava aprendendo, mas guardou o aprendizado. E na hora certa foi lá e colocou em prática, está colocando em prática, né? Então, assim, esse cuidado que tem com si mesmo, do zelo, do próprio cuidar da mente, do cuidar do corpo, de ter essa interação com as outras pessoas. Então, assim, eu como mãe, né, sou suspeita de falar, mas é um orgulho, porque você vê a pessoa colocando, exercitando aquilo que você ensinou. Claro. Aquilo que você desejou de bem para a vida dela, né? E é uma coisa interessante, porque quando eu me separei, e foi uma condição que o pai colocou, falou, olha, a gente se separa, né? De você não tem problema não, eu não gostaria de abrir mão não, mas eu abro. Agora do filho, da filha não, a filha fica. A filha fica, então tá, a filha fica. Tá? Claro, a gente sofre, a gente chora, a gente esperneia, não é aquilo que a gente desejava. Mas o que acontece? Quando eu falo que nem tudo que é negativo na nossa vida, a gente tem que fazer disso uma tempestade para viver eternamente nisso, é tirar proveito dessas situações. Tá? Então, se passaram 5 anos, e eu fui lá e peguei minha filha de volta dentro de um diálogo, dentro de uma condição. Olha, eu preciso colocar ela numa escola melhor, ela vai ter convivência com você, assim como tem até hoje. Okay. Eu chego na Bahia, uma das primeiras preocupações que eu tenho é de ir na casa do meu ex-marido, saber como é que eles estão, saber como... Sabe, eu acho que essa preocupação... Porque quando eu falo que não é que a coisa foi ruim a ponto de desejar o mal para o outro. Ela foi ruim para mim quando eu percebi que eu não me encaixava mais naquela dinâmica de vida a qual eu estava vivendo. Tá? Mas eu tirei proveito. Hoje eu sei agradecer por eu ter aprendido. Pelo simples fato de ter convivido ali naquele meio, de ter conhecido aquela pessoa, e sou grata pela vida dele, sou grata pela vida dos meus filhos, é tirar esse proveito, é tirar benefícios dessas situações que a vida nos oferta, certo? Então fica aí uma palavra de incentivo para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, saber fazer da sua vida algo mais leve, né? Algo mais saudável, mais direcionado para dentro de um respeito por si mesmo, para dentro de um equilíbrio na sua própria mente, no seu próprio sistema físico e psíquico, tá? E expandir isso, deixar fluir, que essa energia alcance outras pessoas através da sua dinâmica de vida, tá bom? Então essa é a minha palavra para hoje. Eu espero que vocês tenham aí... Excelente. Oi? Excelente, madame. Muito bom. E essa questão de autoestima determina, você cuidando disso, tem a ver com tudo mais na sua vida, no seu cotidiano, e aí você vai também influenciar outras pessoas. Então isso é fundamental, né? Essa autoestima trabalhada. Muito obrigado, um abraço grande, uma ótima semana, e semana que vem a gente está de volta para aprender mais. Ok. Lembrando, mais uma vez, né, vamos aqui relembrar a respeito do nosso curso de terapia familiar sistêmica que está aberto. Aí as pessoas que tiverem interesse em saber o funcionamento, o que é uma terapia sistêmica, tá? Nos procure, aí nas descrições aí da live com certeza tem. Então entre aí, tá? E aí busque aí os nossos contatos, nos procure, indique outras pessoas para que venha, tá? E faça o curso para futuramente estar com a mente mais aberta a respeito de tantas questões e tantas dinâmicas de vida que temos colocado aqui. Isso serve tanto para pessoas que lideram gente, né? Estão à frente de pessoas, à frente de famílias, quanto também pessoas que
querem cuidar melhor do seu convívio familiar. Então, um curso desse faz uma grande diferença na vida dessas pessoas. Tá bom? Ok. Então, um abraço grande. Diga ao esposo que eu mandei um outro grande abraço para ele. Tá bom, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até.